Muito bem, vamos falar sobre as súmulas do STJ que tratam de temas ligados à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei de Violência Doméstica ou Familiar contra a Mulher. Existem alguns enunciados da súmula do STJ tratando do tema. A gente vai pegar cada um deles e explicar um pouquinho para entender como é que isso funciona. Você está aqui no meu canal do YouTube, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me ajuda a crescer aqui no YouTube também, a trazer mais pessoas para cá. Se você gostar do vídeo e achar que ele pode trazer valor também para outras pessoas, aperta na setinha que tem aqui embaixo, compartilha com os seus amigos, compartilha nos grupos que você tem de direito, divulga na sua rede social. Se quiser, faz um printzinho aqui do vídeo, publica lá no Instagram e me marca, que eu direciono as pessoas para o meu canal do YouTube também, por meio do meu perfil do Instagram. Muito bem. Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, regula a proteção da mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Você está assistindo aqui uma série de vídeos, né? São 30, esse é o vídeo de número 10. Se você assistiu o vídeo de ontem, onde eu trato de homofobia e transfobia, você viu que eu fiz um comentário sobre uma importante decisão recente do STJ, que entendeu que a Lei Maria da Penha também se aplica na proteção de mulheres transexuais. Não vou explorar esse tema, porque o tema desse vídeo de hoje são as súmulas, e esse tema não foi sumulado, mas é importante lembrar, porque assim como as súmulas, essa decisão tem extrema importância na aplicação prática da Lei Maria da Penha. Então eu começo lembrando isso. Se você não viu, você volta aqui na playlist do Desafio dos 30 Dias, procura o vídeo de número 9 e assiste, que você vai entender isso melhor. Então a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher, e mulher se entende como gênero feminino, o que significa tanto a mulher cis quanto a mulher trans. Legal? Ambas protegidas pela Lei Maria da Penha. Vamos falar das súmulas. Eu vou pegar aqui as súmulas do STJ e vou apresentar para vocês como precisa ter uma ordem, na ordem decrescente, né, da súmula mais recente, que é de número 600, para as mais antigas. A súmula de número 600, ou enunciado de súmula número 600, determina que para a configuração da violência doméstica ou familiar, prevista no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, não se exige coabitação entre o autor e a vítima. Aliás, isso está expresso na lei. Eu vou passar aqui para a lei, a gente está aqui nesse enunciado, número 600, eu vou passar aqui para o texto da lei, para que vocês vejam isso. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, no artigo 5º determina o âmbito de aplicação da lei. A unidade doméstica, que são pessoas que vivem na mesma casa, aqui elas estão dentro da unidade residencial, mas aqui não é necessário também coabitação, porque inclui as esporadicamente agregadas, inclui empregados domésticos. Então não há necessidade aqui da coabitação. Pode ser um hóspede que se hospedou naquela unidade doméstica, uma hóspede, né? Uma mulher que se hospedou naquela unidade doméstica durante um determinado período. Depois ele fala no âmbito da família, e isso compreende parentes. Sejam parentes naturais, sejam parentes por afinidade, sejam aqueles que por vontade expressa agem como parentes. E isso significa dizer que quando a gente trata aqui de parentes, nós estamos diante também da desnecessidade, da não imposição da lei da coabitação. Eu e a minha irmã não moramos juntos, mas se eu a agrido, a Lei Maria da Penha poderá ser aplicada, já que há relação de parentesco. Já o inciso 3 traz a relação íntima de afeto, são as relações amorosas, o namoro, a união estável, o casamento, uma relação extraconjugal, enfim, qualquer tipo de relação amorosa onde exista uma convivência. Então, a aplicação da Lei Maria da Penha exige que a relação entre a agredida, que necessariamente é uma mulher, e o agressor, que pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, esteja dentro de um desses âmbitos aqui. E fica muito claro aqui, né, que isso acontece independente de coabitação. O inciso 3 traz isso expressamente. O que o STJ fez foi esclarecer por meio do enunciado 600 que isso se aplica para qualquer hipótese, que não é necessária a coabitação, mesmo nas outras duas hipóteses.
aquele que está esporadicamente agregado à casa ou que lá trabalha, também pode ser autor de uma agressão da Lei Maria da Penha ou vítima de uma agressão da Lei Maria da Penha. Aquele que é parente, mas não mora junto, também pode ser autor de uma agressão da Lei Maria da Penha ou vítima de uma agressão na Lei Maria da Penha. Não há nenhum problema quanto a isso. Então, esse é o primeiro enunciado. Aquilo que está expresso no inciso 3, independente de coabitação, se aplica de forma genérica nas relações do artigo 5º. Então, a Lei Maria da Penha não exige que as pessoas morem juntas, legal? Eu fiz aqui no meio da explicação um comentário que eu quero só sinalizar de forma mais clara, agora aparecendo aqui na câmera. Cuidado, né, pessoal? A Lei Maria da Penha exige que o sujeito passivo da agressão seja uma mulher. Mas o sujeito ativo dessa agressão pode ser qualquer pessoa. Não precisa ser mulher, pode ser homem ou mulher, legal? Eu posso ter uma relação, por exemplo, da mãe agredindo a filha e aplicar a Lei Maria da Penha, ou da filha agredindo a mãe ou a avó e aplicar a Lei Maria da Penha. Uma relação homoafetiva feminina, duas mulheres que estão casadas ou numa união estável ou que são namoradas, uma pode agredir a outra, será aplicada a Lei Maria da Penha, legal? Então é importante que se tenha isso em mente. Voltando aqui, a segunda súmula que eu quero tratar com vocês é a súmula 589. A súmula 589 determina que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Vocês lembram, né, que a Lei Maria da Penha ela traz como hipóteses de violência doméstica 5 situações diferentes, lá no artigo 7º. A violência física, e aqui você vai botar uma série de crimes, o feminicídio, lesões corporais, torturas, crimes de periclitação, qualquer crime que ofenda a integridade física ou a vida ou a saúde daquela mulher. Violência psicológica, hoje a gente tem até um tipo penal, artigo 147b, que é violência psicológica contra a mulher. Violência sexual, então crimes sexuais entram aqui. Violência patrimonial, então crimes patrimoniais. E a violência moral. Ou seja, a Lei Maria da Penha ela não traz crimes contra a mulher. Não tem tipos penais prevendo quais são os crimes contra a mulher. O que a Lei Maria da Penha faz é anunciar quais são as formas de violência doméstica ou familiar contra a mulher. E qualquer tipo penal, independente de onde ele esteja, ele pode estar no ECA. Ele pode estar no Estatuto do Idoso, como, por exemplo, a apropriação indébita contra o idoso. Ele pode estar na lei de tortura. Independente de onde aquele tipo penal estiver, se ele for praticado no âmbito do artigo 5º que a gente acabou de falar, e ele se encaixar numa dessas formas, violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial ou violência moral, a Lei Maria da Penha incidirá nesse crime. Ela vai trazer uma modificação de competência, ela vai trazer a possibilidade de medidas cautelares, ela vai trazer o afastamento da Lei 9.099 e assim por diante. O que o STJ está determinando no enunciado de súmula que a gente está analisando, 589, é que nesses crimes ou contravenções, porque também podem ser contravenções, que incidam ali no artigo 7º e que ocorram no âmbito do artigo 5º, portanto, com a incidência da Lei Maria da Penha, o princípio da insignificância como excludente de tipicidade material não pode ser aplicado. Lembre-se que o princípio da insignificância é uma excludente de tipicidade material. Ele torna o fato atípico. Ele não poderá ser aplicado nessas situações. Ele não poderá ser aplicado nessas modalidades. Legal? Então, afasta a aplicação do princípio da insignificância. Ou seja, o que o tribunal está dizendo aqui é que toda hipótese de crime ou contravenção praticado contra uma mulher no âmbito da aplicação da Lei Maria da Penha, no âmbito doméstico, no âmbito familiar ou nas relações íntimas de afeto, tem em si uma reprovabilidade maior. E por ter essa reprovabilidade maior, ainda que a lesão seja pequena, ainda que a periculosidade seja diminuta, ainda que a ofensividade seja mínima, a reprovabilidade vai ser sempre elevada. Lembrem-se que os tribunais superiores atualmente trabalham com 4 vetores para aplicar o princípio da insignificância. A mínima ofensividade, a nenhuma periculosidade, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão.
Então, mínima ofensividade, acho que eu falei mínima lesividade, né? Mínima ofensividade, nenhuma ou ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e a lesão concreta, a inexpressividade dela. A lesão era inexpressiva, a ofensividade era mínima, a periculosidade era reduzida, era ausente, mas a reprovabilidade em casos como esse sempre será elevada, como deve ser, né? Como se deve considerar a violência doméstica ou familiar contra as mulheres. Legal, então não cabe aplicação do princípio da insignificância. 588 trata da pena restritiva de direito, né? A prática de contravenção penal contra a mulher, com a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cuidado aqui. Cabe pena restritiva de direitos no âmbito da Lei Maria da Penha? Sim. A própria Lei Maria da Penha, mudei aqui para a lei, no artigo 17 ou 16, nunca lembro de cabeça, também não precisa lembrar, né? Tem que saber o conteúdo e não o número do artigo, mas no artigo 17 ela dispõe que é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cestas básicas ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Ou seja, eu não posso condenar o agente de uma agressão, de um crime, de uma contravenção penal, com a incidência da Lei Maria da Penha, a uma pena privativa de liberdade e, ao substituí-la por restritiva de direito, fazer a substituição de modo em que ele fique com penas que sejam apenas pecuniárias. Não pode ser pagamento de cesta básica, não pode ser prestação pecuniária, não pode ser a multa isoladamente, como também não pode ser a perda de bens ou valores, porque isso seriam penas apenas pecuniárias. Mas eu posso aplicar serviço comunitário, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos? Sim, não há nenhum problema. Mas vale lembrar que para aplicar a pena restritiva de direito nesses termos aqui, eu preciso que os requisitos do artigo 44 do Código Penal sejam satisfeitos. E o primeiro requisito do artigo 44 do Código Penal é que o crime tenha a pena da condenação, pena concreta, até 4 anos, e que ele tenha sido praticado, quando for doloso, sem violência ou grave ameaça. Se for culposo, pode aplicar, mas se for doloso, condenação até 4 anos e o crime sem violência ou grave ameaça. Não é objeto desse vídeo, posso até gravar um outro dentro do desafio, vou anotar aqui depois, mas a Lei 9.099 de 95 meio que flexibilizou esse requisito. Indiretamente, sem ser de forma expressa, mas ela meio que causou uma flexibilização desse requisito. Eu explico isso melhor em outro vídeo. O que eu quero que você entenda é, a princípio, crimes dolosos com violência ou grave ameaça não admitem pena restritiva de direito. Um roubo, uma extorsão, um crime de lesão corporal grave, não admitem. Se for de menor potencial ofensivo, em tese, admitiria, mesmo tendo violência ou grave ameaça. Um crime de ameaça simples, um crime de lesão leve, admitem a substituição. Isso se dá por força de uma interpretação feita com base na Lei 9.099 de 95, que eu não vou explicar agora. Aí vem a Lei Maria da Penha. É justamente aí que o tribunal está simulando o entendimento dele. Se uma lesão grave for praticada com a Maria da Penha, já não teria restritiva mesmo. A questão é, nos crimes de menor potencial ofensivo, cuja Lei Maria da Penha incida uma lesão leve, uma ameaça, é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito com base nessa interpretação dada a partir da Lei 9.099? O tribunal está dizendo que não. Ou seja, o requisito da violência ou da grave ameaça nos crimes ou contravenções abrangidos pela Lei Maria da Penha se torna novamente absoluto. Ele hoje é relativo para os demais crimes, para esse ele se torna novamente absoluto. Eu preciso analisar esse requisito e respeitar esse requisito, impedindo a aplicação da pena restritiva. Então, resumindo, cabe pena restritiva de direito nos crimes ou contravenções abrangidos pela Lei Maria da Penha? Em tese, sim. Essa pena restritiva pode ser qualquer uma? Não. Ela não pode ser uma pena meramente pecuniária. Tem que ser uma pena que atinja outros direitos, não só
o dinheiro, não só o patrimônio daquela pessoa, daquele condenado. Ok. Se esse crime ou contravenção penal abrangido pela Lei Maria da Penha tiver violência real ou grave ameaça como meio, posso ainda assim aplicar a pena restritiva de direito? Vem aqui o STJ e responde a pergunta dizendo que não. Se teve violência ou grave ameaça, não é possível aplicar a pena restritiva de direitos. Por último, a gente tem aqui dois enunciados que estão interrelacionados. Dois enunciados que tratam da impossibilidade, deixa eu ver se eu consigo levantar a tela aqui, que tratam da impossibilidade de aplicar nos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Então você tem aí a súmula 536, vou começar com a de baixo, dizendo que não cabe nem a suspensão condicional do processo, que é o artigo 89 da 9.099, nem a transação penal, que é o artigo 76 da 9.099, nos casos abrangidos pela Lei Maria da Penha. Lembrem-se, a Lei Maria da Penha, pessoal, estou indo lá para ela de novo, no artigo número 41, ela afasta a aplicação da Lei 9.099 como um todo, nos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Quando ela afasta a aplicação da Lei 9.099 como um todo, afasta a lei inteira dos crimes ou contravenções abrangidos pela Lei Maria da Penha, abrangidos pela violência doméstica ou familiar contra a mulher, ela causa várias consequências. Entre essas consequências está a mudança da competência. Esse crime, ainda que de menor potencial ofensivo, não será de menor potencial ofensivo. Porque quem diz que um crime com pena máxima até 2 anos é de menor potencial ofensivo, ou quem diz que todas as contravenções penais são de menor potencial ofensivo, é a Lei 9.099. Esse instituto desaparece, deixa de existir. Então, primeiro, deixa de ser de menor potencial ofensivo. A ofensividade dele volta a ser elevada. Segundo ponto importante, afasta os benefícios despenalizadores. A Lei 9.099 é uma lei que traz inúmeros benefícios despenalizadores. Composição civil com efeito de renúncia da queixa ou da representação, transação penal, suspensão condicional do processo. Nenhum deles pode ser aplicado. Então, se aquele crime ou contravenção penal foi praticado com violência doméstica ou familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340 de 2006, o artigo 41 afastou a Lei 9.099 e, portanto, todas as medidas despenalizadoras trazidas por ela. E segundo, o STJ, na súmula 542, a de cima aqui, diz que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. O que o STJ está dizendo aqui? Olha, nos crimes de lesão corporal, quando incidir a Lei Maria da Penha, a ação penal será sempre pública e incondicionada. Como é que é a ação penal do crime de lesão corporal, pessoal? Lesão leve condiciona a representação dolosa. Lesão leve dolosa condiciona a representação. Lesão culposa, independente do resultado lesivo dela, né? Porque sabe que lesão culposa não tem leve, grave, gravíssima, é lesão culposa. Lesão culposa, independente da gravidade dela, condiciona a representação. Então, lesão leve e lesão culposa, condicionado à representação. Lesão grave, gravíssima, seguida de morte, incondicionada. A ação penal é incondicionada. Então, quando a gente está diante de uma lesão corporal que foi praticada, contra a mulher, se ela fosse leve, ela seria de ação penal pública condicionada à representação. Só que onde é que está escrito isso? Onde é que está a regra de que a lesão corporal de natureza leve é condicionada à representação? Está no Código Penal? Lá no artigo 129 tem um parágrafo dizendo: nos casos de lesão leve é condicionada à representação. Tem um artigo seguinte ali, um 129A, dizendo: olha, ação penal da lesão corporal, se for leve ou culposa, condiciona a representação. Não. A regra que condiciona, presta atenção a isso para você entender o que eu vou dizer. A regra que condiciona a lesão corporal leve ou culposa à representação da vítima está lá
na Lei 9.099 de 95, no artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Como essa regra está lá no artigo 88 da Lei 9.099 de 95, e a Lei Maria da Penha, no artigo 41, afasta a Lei 9.099 de 95, essa regra é afastada dos casos de incidência da Maria da Penha. E como essa regra é afastada dos casos de incidência da Lei Maria da Penha, a lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher, portanto, incidindo a Lei Maria da Penha sobre ela, ainda que leve, não será condicionada à representação, porque essa regra foi afastada. Se a regra que condiciona a representação é afastada, o que acontece? Incondicionado. Por isso, prestem atenção a isso, meus queridos alunos, meus queridos seguidores inscritos aqui no meu canal. E se não está inscrito, se inscreve. A lesão corporal de natureza leve e dolosa e a lesão corporal culposa são os únicos crimes cuja Lei Maria da Penha altera a ação penal. E essa alteração da ação penal sequer foi uma alteração direta, ela é indireta. Afastou a Lei 9.099 e a regra da ação penal condicionada à representação para lesão leve ou culposa está no artigo 88 da Lei 9.099, então foi afastado. Foram idas e vindas na jurisprudência até que se pontuou nesse sentido mesmo, de que a ação penal será incondicionada quando se tratar de aplicação da Lei Maria da Penha. Mas e os demais crimes? Um crime de perseguição, stalking, do 147A do Código Penal, condicionado à representação. Porque essa regra está no Código Penal, não foi afastada. O crime de ameaça, do 147, condiciona a representação. Um crime de calúnia, injúria e difamação na Lei Maria da Penha, ação privada, vai ter que contratar advogado, como em qualquer outra circunstância. Então, cuidado, a Lei Maria da Penha não altera a ação penal dos crimes, a não ser da lesão corporal em razão do afastamento da Lei 9.099. Legal? E é isso que o STJ está dizendo no enunciado 542 da súmula. Então, tanto o 542 quanto o 536 têm a mesma origem, que é o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ao afastar a Lei 9.099, afastando assim a possibilidade de aplicar qualquer benefício desses. Legal? Vou encerrar aqui o vídeo, ficou muito longo. Quero dizer que se você quiser estudar nesse nível junto comigo, com mais aprofundamento, observando os temas que realmente caem, aqueles que são realmente importantes, tem aqui embaixo o link da minha comunidade, a comunidade Felipe Novaes de Direito Penal. Ela é muito completa, tem direito penal, parte geral, parte especial, leis especiais, súmulas comentadas, aula de informativos do STJ e do STF, questões comentadas, enfim, ela é muito, muito, muito completa. Quero te convidar a conhecer, clica aqui embaixo no link, abre a página, dá uma lida, conhece, vê as formas de pagamento, é muito tranquilo de pagar, você pode pagar em 12 vezes no seu cartão de crédito, então você não vai nem perceber que está pagando e vai ter ali um ensino de direito penal de muita qualidade. Legal? Estou te esperando para estudar comigo, seja gratuitamente no resto do desafio, seja entrando para os meus cursos pagos. Você será muito bem-vindo. Tchau, tchau.